Livro Joana d'Arc, a Donzela de Orleans, Padre José Bernardi, S.J., Editora Santa Cruz. Capítulo 8. A acusação. Depois dos intermináveis interrogatórios, o bispo-juiz devia formular a acusação. A tarefa era complicada. Para não assumir toda a responsabilidade, ele procurou pronunciamentos favoráveis à condenação. As atas dos interrogatórios eram imprestáveis para este fim. Elas revelavam com demasiada clareza a completa falta de culpa. Promulgá-las significaria criar um clima de benevolência e estima para Joana. Cauchon redigiu uma longa acusação de 70 pontos, 70 crimes que, com seus cúmplices, tinha descoberto na vida da acusada. Quem compara nas atas as verdadeiras respostas de Joana com esta composição, fica estarrecido. Joana teria feito muitos atos de magia e bruxaria, tratado com demônios e fadas desde a infância, procurado fortuna com raiz mandrágora. Joana negara todos esses fatos e não houvera uma única testemunha das acusações. Teria afirmado heresias, citado diante do tribunal um homem que não queria casar com ela. O caso era exatamente o contrário. O homem a quisera obrigar ao casamento. Aceito trajes masculinos, contrariando a lei divina. Descoberto em Fireboys uma espada, ajudada pelos demônios. Afirmado ter derramado sangue por ordem divina. Ela nunca ferira pessoalmente um inimigo. Feito falsas profecias. Afirmado atrevidamente estar em estado de graça. Cometido tentativa de suicídio. Blasfemando contra Deus. Escrito ao Duque de Bedford uma carta inspirada pelos demônios. Estado aliado a demônios que chamava anjos. Atacado Paris em dia de festa, gotejando cera nas cabeças de crianças, para predizer o futuro, recusado a sujeição à igreja militante. Nesta altura, Joana exclamou quando lhe fizeram a leitura dos 70 pontos. Não, eu respeito e estimo de coração a igreja militante. Apelo ao Santo Padre, o Papa e o Santo Concílio. Cauchon vociferou. O bispo não se pejou de inserir no documento como crimes provados as acusações de uma mulher fraudulenta, Catherine de La Rochelle, recolhendo meros boatos. Este documento, um dos mais cínicos da história, termina com a franca e descarada mentira que a acusada confessou e reconheceu como verdadeiras todas as acusações enumeradas. É possível que Cauchon reconhecesse deficiências nos 70 artigos e os mandou consertar e reduzi-los a 12, todos tão aleivosos como os anteriores. Esta forma compendiada foi distribuída às autoridades da cidade e também enviada à Sorbona. Cauchon recebeu muitas respostas que não lhe agradaram, mas os doutores da Sorbona acreditaram nas mentiras e mandaram 3 doutores para esclarecer sua posição. Em sessão solene, reunida aos 19 de maio, os representantes da célebre universidade aprovaram o combate varonil, a sabedoria comprovada, a vigilância, a sagacidade do bispo de Belvais, que glorificava o nome de Deus e a honra da fé. Joana era condenada sem restrições. Forte por este apoio, Cauchon solicitou em seguida o veredito de cada um dos juízes assistentes. Um por um se levantaram estes instrumentos, sem caráter de uma vingança política. Os bem-intencionados tinham fugido e declararam-se solidários com o juízo da universidade. A sorte de Joana estava decidida. Capítulo 9. A abjuração. Aos 24 de maio, Joana é tirada da prisão,
tem de subir a um carro para ser levada ao cemitério Saint-Ouen. Ali há estrados para as autoridades, apinha-se o povo e a soldadesca inglesa. É o dia da sentença condenatória e o povo espera ter o espetáculo sinistro de uma execução na fogueira. O traidor Loiseleur, que Joana considera ainda como amigo, aproxima-se e lhe segreda que seria poupada se consentisse em aceitar o vestido de mulher e fizesse o que diziam os sacerdotes. Em particular, seria tirada da prisão inglesa e entregue à igreja. Joana dá-lhe fé. No cemitério começa o ato com um longo sermão, pronunciado por Guilherme Herardes. Em seguida, fala Cauchon, lendo a sentença. Nesta altura se origina uma confusão entre os assistentes. Volta a Loiseleur e com suas recomendações, um inglês pragueja contra Cauchon. Este responde chamando o interpelante de mentiroso. Intromete-se o cardeal da Inglaterra. Tragam a Joana um documento de abjuração. Não sei o que significa abjurar, responde ela. Tendo recebido algumas explicações, ela acrescenta: apelo à Igreja Universal no que devo abjurar. Herardes grita que deve abjurar imediatamente, senão será queimada viva. E em voz conciliatória: faze o que te aconselham e serás libertada da prisão. Ninguém sabe o que Joana queria dizer, nem quanto compreendeu. Sem dúvida, estava tão perturbada que só compreendia o perigo iminente da morte horrenda na fogueira e a salvação que lhe se oferecia, se concordasse com os graves homens eclesiásticos que lhe prometiam liberdade, quase só sob a condição de vestir trajes femininos. Apresentaram e leram-lhe a cédula de abjuração. Extenuada, horrorizada pela ameaça da morte, ela consente finalmente em assinar. Alguém lhe guia a mão, fazendo-a traçar seu nome, Jeanne. O que Joana compreendeu e assinou há de ficar um eterno mistério. A folha continha só 6 linhas, por conseguinte podia só conter alguma declaração vaga que revogava seus erros, prometia sujeição à igreja e vestir roupa feminina. Cauchon cometeu mais uma criminosa falsificação, inserindo nas atas do processo um documento de 60 linhas, contendo a confissão das inomináveis acusações especificadas nos 12 artigos, que Joana teria assinado um Saint-Ouen. Concordamos com Petitot, a quem aqui seguimos, que o documento fraudulento teria sido sujeitado com horror por Joana, se lhe tivessem apresentado. O texto era vago. Joana se dirigiu naquele momento, quase exclusivamente pelas exortações, feitas de viva voz, e as promessas reiteradas de ser retirada da prisão leiga, como veremos depois. Não haverá fogueira naquele dia. A culpada arrependida é trazida de volta à prisão. O povo tumultuava, uma chuva de pedras caía sobre os estrados. Os mais furiosos são os ingleses. Acusam Cauchon e os juízes de subtrair à bruxa o castigo merecido. Durante vários dias, nenhum membro do tribunal podia mostrar-se em público sem correr risco de morte. Mas deve-se ter em conta como se produziu esta assinatura. Forçada a assinar o documento de abjuração, foi o escrivão quem sustentou a mão e lhe dirigiu para que a pluma traçasse a palavra Jeanne, Joana, se bem que era sua mão que sustentava a pluma. A caligrafia e a direção do traço correspondem ao escrivão. É falso que seja a assinatura de Joana d'Arc. Nem ela mesma reconheceu o que tinha escrito. Portanto, não é outra coisa senão o seu nome escrito pelo escrivão para o documento de abjuração. O que se tem dela é um X rubricado por sua própria mão.
Mas nem sequer isso se pode considerar um testemunho escrito. Capítulo 10. A relapsa. Confiando nas promessas recebidas de Saint Ouen, Joana aceitou trajes femininos e esperou ser levada a uma prisão eclesiástica, ser vigiada por uma mulher e poder assistir à missa. Mas foi outra vez confiada aos mesmos guardas ingleses. Estes, participando da decepção e ódio de todos os seus conterrâneos, maltrataram-na mais desumanamente do que nunca. Com todas as forças, ela se defendeu contra agressões desonestas. As circunstâncias fazem crer que era jogo premeditado induzir a prisioneira a reassumir os trajes masculinos e fornecer assim ensejo para a nova ação judiciária. 1 ou 2 dias depois da volta à prisão, os guardas esconderam os trajes femininos, deixando só os proibidos. Mais tarde, restituíram o vestido de mulher para acusar Joana de má vontade, caso ela o repudiasse. Mas Joana não aceitou por motivos que logo ouviremos. Em breve, a vítima de uma trama diabólica convenceu-se de que fora enganada. A prisão era a mesma e, segundo a sentença, devia ser eterna. As santas que lhe falavam repreendiam sua infidelidade. De repente, espalhou-se a notícia de que Joana, na sua impiedade, vestia de novo trajes masculinos. Imediatamente, Cauchon foi à prisão, onde a encontrou desfigurada, ensanguentada pelos maus tratos, chorosa, cabelo raspado, trajada de homem. Era aos 28 de maio, 2 dias antes da morte. Ouçamos o último diálogo da prisioneira, que, arrependida da sua fraqueza passageira, sobe ao cume do heroísmo. Cauchon. O que significa isso? Joana. Sim, tornei a pôr os trajes masculinos, tirei os femininos. Cauchon. Prometeu e jurou não mais vesti-los. Joana. Era mais conveniente porque estou em meio de homens. Tornei a vesti-los porque não guardastes a vossa palavra. Prometestes que eu poderia assistir à Santa Missa, receber o corpo de nosso Senhor, ficar fora destas cadeias de ferro. Cauchon. Não abjuraste e prometeste não mais vestir esta roupa? Joana. Prefiro morrer a estar em cadeias. Mas se me deixarem ir à missa, me tiram as cadeias, levam-me a uma prisão decente em presença de uma mulher, então sujeitar-me-ei e farei o que a igreja me mandar. Cauchon. Ouviste tuas vozes? Joana. Sim. Cauchon. O que disseram? Joana. Deus fez-me saber, por intermédio de Santa Catarina e Santa Margarida, a grande miséria da minha traição, em que consenti para salvar minha vida. Antes da quinta-feira, dia da abjuração, minhas vozes me anunciaram o que eu faria, e naquele dia também o fiz. Elas me disseram no estrado em que estava, que respondesse destemidamente ao pregador. Mal eu o chamo um falso pregador, porque disse que eu teria feito o que não fiz. Cauchon. No estrado confessaste ter basofiado mentirosamente que tuas vozes tivessem sido de Santa Catarina e Santa Margarida. Joana. Não o compreendi assim. Não pensei abjurar minhas aparições, quer dizer Santa Catarina e Santa Margarida. Tudo o que fiz foi por medo do fogo. O que revoguei era contrário à verdade. Prefiro fazer penitência de uma vez e morrer do que suportar mais tempo os sofrimentos da prisão. Nunca agi contra Deus nem contra a fé, embora vós me obrigasseis a revogar. Do que estava escrito no documento da abjuração, não compreendi nada.
Não tinha na mente revogar qualquer coisa, fora se fosse do agrado divino. Se quisestes, tornarei a revestir os trajes femininos. Quanto ao resto, não mudarei em nada. Capítulo 11. Supremo Sacrifício. Saindo da última entrevista com sua vítima, Cauchon sabe que ela está perdida. Estará triste o pastor de almas de vê-la impenitente? Com assombro constatamos que neste ser degenerado prevalece a satisfação de contentar seus faltores ingleses. Encontra um grupo deles reunidos com o conde de Warwick, em espera impaciente. Cheio de alegria, exclama: Farewell, farewell, estejam sem cuidado. Tudo em ordem. No dia seguinte, ela reúne 42 teólogos e lhes expõe que, depois da solene retratação, Joana reassumiu os trajes proibidos. Cala assintosamente as razões, os maus tratos, as tentativas de violação, aliás também omitidas no relato da última entrevista. Os fatos só esclarecem mais tarde. Todos concordam em que a ré é relapsa e deve ser entregue ao braço secular. Não se atende a uma única voz discordante que exige indagação pelo motivo da mudança de traje. A sentença é rápida e já no dia seguinte, a inocente vítima será executada. Segundo a terminologia da Inquisição, relapso é um réu que abjurou seus erros, mas depois tornou a professá-los. Para um relapso, não há mais clemência, é infalivelmente executado. Cedo no dia 30 de maio do ano 1431, Joana é avisada que neste dia será queimada viva. Começa a chorar. Oh, que me tratam tão terrível, tão cruelmente. Oh, que hoje meu corpo, que nunca degradei, deve ser consumido e reduzido a cinzas. Oh, teria preferido ser 7 vezes decapitada. Se só gente da igreja e não meus inimigos me tivessem vigiado. Diante de Deus, acuso estes guardas e os homens que lhe deram entrada aqui, por causa dos assaltos e atos de violência a que me sujeitaram. Apelo para Deus dos males e das injustiças que me fazem. Entra Cauchon, e ela lhe diz: Bispo, sois vós que me matais. O bispo lhe disse que recaiu nos seus erros, mas ela contestava: Nunca teria acontecido se me tivessem concedido prisão eclesiástica, pelo que eu apelo de vós para Deus. Hoje de noite espero estar no paraíso. Joana é condenada como herege impenitente, mas ilogicamente Cauchon lhe permite confessar-se e receber a Sagrada Comunhão. Ele conseguiu seus fins políticos, o resto não lhe importa. Em seguida, Joana é levada à praça do mercado. A mártir já se vê no limiar da eternidade. Reza sem interrupção. Santíssima Trindade, tem piedade de mim. Santa Maria, rezai por mim. Santa Catarina, Santa Margarida, ajudai-me. Lembra-se generosamente de promulgar a honra incontaminada do rei Carlos VII e, como lembra São Pio X por ocasião de beatificação, admiravelmente forte no supremo sacrifício, pede a Deus perdoe a seus algozes e salve a pátria e o rei. Pede a quem tenha feito mal e perdoa o mal que lhe fizeram. Vós, sacerdotes que estáis aqui, rezai a cada um uma missa por mim. Dai-me um crucifixo, um soldado inglês que quebra um pau e ata os 2 pedaços em cruz. Joana aceita. Um padre traz um crucifixo da vizinha igreja Saint-Sauveur e ela pede que lhe mostre até a morte.
As cenas são tão comoventes que o próprio Cauchon e os juízes ingleses vertem lágrimas. Mas o simulacro de justiça humana continua sua farsa. Cauchon profere a sentença, concebida em termos inexoráveis e duros, que melhor quadravam na sua pessoa do que na Puccelli, e entrega a condenada às autoridades seculares. 2 oficiais apoderam-se de Joana e a levam aos juízes civis. Estes só dizem: levai-a à fogueira. A fogueira tem altura descomunal. Joana sobe e é atada ao poste no meio. Quando o fogo a atinge, ela não grita nem se lamenta. Várias vezes exclama: Jesus, Jesus! Em breve o sacrifício está consumado. Muitos se tinham retirado para não presenciar o horrendo espetáculo. O algoz estava desesperado do que fizera. Um dos juízes de Joana não cessou de repetir: oxalá minha alma estivesse ali, onde agora está a dela. As cinzas de Joana foram atiradas ao rio Sena. A cidade de Rouen conserva viva a lembrança da inocente vítima. Cada ano, no dia 30 de maio, meninas, vestidas de branco, lançam flores ao Sena, no lugar onde ela recebeu as sagradas cinzas. Mas a fama de sua santidade e a recordação dos seus feitos viveu e viverá no futuro, com sempre renovado louvor. Papa Pio X, 15 de maio de 1909.